Bom, pessoal, então agora eu quero responder com vocês as questões da última prova, então, né, para a gente ter, tanto como a gente fez em relação à peça prática profissional, ter também aqui a questão de como nós vamos estar estruturando as respostas das questões, tá? Então vejam que nós temos assim, ó, a questão número 1, diz que Arnaldo foi dispensado em 10/3 de 2012, já computada a projeção do aviso prévio devido. Em 3/9 de 2014, ajuizou a ação trabalhista em face do seu ex-empregador, pleiteando horas extras e reflexos. No dia da audiência, em 21 de janeiro de 2015, Arnaldo não compareceu, sendo a ação arquivada. 3 semanas depois, foi proposta uma nova ação idêntica à primeira. Antes da citação, o advogado de Arnaldo, percebendo que a inicial estava incompleta, requereu prazo para aditar a mesma, tendo sido concedido 10 dias. Nesse prazo, apresentou o aditamento inicial, incluindo os pedidos de indenização por dano moral e adicional de periculosidade. Com base no caso narrado, de acordo com a CLT e o entendimento consolidado do TST, responda os itens a seguir. Esclareça se há algum pedido alcançado pela prescrição. Caso positivo, indique quais ou qual. Caso a segunda demanda tivesse sido distribuída a juízo diferente daquele na qual o primeiro caso foi arquivado, o que você, como advogado da empresa, suscitaria como preliminar? Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos uma primeira questão que leva em consideração os efeitos de uma reclamação trabalhista arquivada sobre o prazo de prescrição. E aí eu preciso que vocês me ajudem, primeiro, compreendendo exatamente o que aconteceu ali. E nós vamos tratar de fazer isso aqui. Vocês vão estar fazendo isso no material de vocês, mas a gente vai ver o quê? Olha só, quando é que ocorreu a extinção do contrato de trabalho? A extinção do contrato de trabalho ocorreu no dia 10 de março de 2012. Bom, essa é a extinção do contrato de trabalho. Agora, nós temos que aqui é a data de encerramento, é a data que vai ser observado a contagem do prazo prescricional. Por quê? Porque já está computado aqui o aviso prévio devido. Aí em 3 de março de 2000, em 9/3 de 2014, 9 de março de 2014, ou seja, 9 de março de 2014, dentro do prazo de 2 anos que ele teria para ingressar com a sua reclamação, porque o prazo derradeiro vai ser no dia 10 de março de 2014, no dia 9 de março, ele ingressou, ajuizou a ação trabalhista em face do seu empregador, pleiteando horas extras e reflexos. Muito bem. Essa audiência foi designada e ele não compareceu na audiência. E o que acontece depois, no que diz respeito ao não comparecimento, é irrelevante. Importa que ele ajuizou a reclamação trabalhista e que a reclamação trabalhista dele foi arquivada. Mas a gente sabe que a reclamação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe o prazo de prescrição. Interrompe a prescrição, mas interrompe a prescrição em relação ao quê? Aos pedidos idênticos. De modo que quando o Arnaldo, ele resolveu acrescentar a indenização por dano moral, e o adicional de periculosidade, esses dois pedidos aqui, dano moral e periculosidade, estão prescritos, porque a interrupção do prazo prescricional se dá exclusivamente em relação às horas extras e os reflexos. Então, esclareça se há algum pedido alcançado pela prescrição. Sim, nós temos e nós vamos trazer isso. Claro, como a gente tem aqui o gabarito, né, eu não vou nem me preocupar
Com isso, os pedidos de adicional de periculosidade e indenização estão prescritos, pois o aditamento equivale a uma nova ação para cada pedido, tendo sido proposta depois do decurso de 2 anos, sem que a interrupção da prescrição tivesse alcançado tais pleitos nos termos da súmula 268 do TST. Pessoal, eu só vou colocar para vocês de uma outra forma que a gente poderia estar respondendo essa questão para vocês terem uma noção, né, daquilo que também serve como resposta e que a gente não tem uma única resposta, né? Vamos observar aqui, ó, questão número 1. Questão número 1, letra A. O que que nós temos aqui, ó? De acordo com o que está sendo perguntado. O que que estava sendo perguntado? O que estava sendo perguntado é se há algum pedido alcançado pela prescrição. Sim, existem 2 pedidos prescritos. Sim, existem 2 pedidos prescritos. O adicional de periculosidade, o adicional de periculosidade e o pedido de danos morais constam de uma nova ação ajuizada após 2 anos da extinção do contrato de trabalho. Ponto. A reclamação trabalhista arquivada interrompe o prazo prescricional apenas em relação aos pedidos idênticos, conforme estabelece a súmula 2, a súmula 268 do TST. 268 do TST, ok? Aqui nós fechamos a primeira resposta e essa resposta aqui, letra A, atende ao que nós vamos, se formos observar lá, ó, o padrão de resposta, ele trouxe o que nós temos aqui e mais adiante, olha só. Sim, apenas os pedidos de adicional de periculosidade e de indenização estão prescritos. Ocorreu a prescrição porque postulados depois de 2 anos da extinção do contrato. Aí a citação da súmula 268, valendo 01, no que diz respeito a estar respondido corretamente a letra A1 e A2, né, que aparecia numa única letra ali, tá? Não teria problema nenhum quanto a isso. Aí no que diz respeito à letra B, o advogado deverá suscitar a prevenção... desculpa, eu fui ler aqui o gabarito comentado. Caso a segunda demanda tivesse sido distribuída a um juízo diferente daquele no qual o primeiro caso foi arquivado, o que você, como advogado da empresa, suscitaria em preliminar? Pessoal, aí nós temos que levar em consideração que existe as preliminares de litispendência, existe as preliminares de coisa julgada, mas tanto a litispendência como a coisa julgada, tanto a litispendência como a eventual coisa julgada, elas dizem respeito ao quê? Litispendência e coisa julgada tratam de ações que são ações idênticas. Ou seja, as ações têm as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir. No que nós temos ali, na questão de prova apresentada, não são ações idênticas. Eu tenho uma primeira ação em que se cobra hora extra e reflexos. E ali a proposta é ter uma segunda ação em que se cobra o adicional
de periculosidade e, além do adicional de periculosidade, o pedido é um pedido de dano moral. Nesse caso, a pergunta é se essa segunda reclamação ela for distribuída para um juízo diferente da primeira. Nesse caso, a alegação em preliminar vai ser a alegação da prevenção, como a gente vai ver no que diz respeito ao gabarito, né? O advogado deve suscitar prevenção do juízo que conheceu a primeira demanda. Vejam, neste caso, vamos abrir aqui. No caso da segunda ação ter as mesmas partes, mas com pedidos distintos, o advogado deverá alegar e aí o que ele vai estar alegando ali? Ele deverá alegar a prevenção do primeiro juízo, conforme o artigo, eu já vou colocar na nossa resposta aqui, conforme o artigo 286, inciso 2 do novo, vou colocar aqui, ó, Código de Processo Civil, /2015, tá? Que daí já é o novo Código de Processo Civil. No gabarito, veio lá o 253, o artigo 253, inciso 2 do Código de Processo Civil de 1973. Já estou fechando aqui, Código de Processo Civil 2015. Então, fechamos a letra A, fechamos a letra B, e aí podemos passar para a questão de número 2. Questão 2. O que nós temos na questão de número 2? A questão de número 2 coloca da seguinte forma. Vejam o que nós temos em relação a ela. Gustavo é gerente geral de uma agência bancária e Paula é chefe de tesouraria da mesma agência. Gustavo chefia todos os gerentes da agência e Paula comanda uma equipe de 8 pessoas que lhe dá apoio nas atividades diárias. Ambos recebem gratificação de função correspondente a 100% do salário auferido. Cumprem jornada de segunda a sexta, das 9 às 20 e, genuinamente, exercem funções de relevância na agência bancária. Ao serem dispensados, ambos ajuizam reclamação plurima, postulando o pagamento de horas extraordinárias. Em defesa, o banco se insurge em preliminar contra o litisconsórcio ativo e, no mérito, nega o direito às horas extras. Na instrução, os autores conduzem 3 testemunhas que comprovam a jornada dita na inicial, e o banco não conduz testemunha nem junta o controle de ponto. Bem, diante da situação retratada, considerando a CLT e o entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho, responda os itens a seguir. Analise os requisitos para uma reclamação plurima e se ela poderia acontecer no caso apresentado. Bem, quais são os requisitos para uma reclamatória plurima? Pessoal, olha o que nós temos aqui, ó. Eu vou copiar as duas questões, inclusive a primeira, no que eu vou responder para vocês, para montar a resposta para número 2, a questão letra A. Deixa eu aumentar aqui a minha fonte. Olha só, a pergunta é: analise os requisitos para a reclamação plurima e se ela poderia acontecer no caso apresentado. A minha resposta vai ser em relação a isso. Olha só, são requisitos para a reclamação plurima que os reclamantes sejam empregados de uma mesma empresa. Olha só, os requisitos para a reclamação trabalhista plurima, e aí a gente vai, por exemplo, vai lá para o índice remissivo. No índice remissivo a gente procura questões como reclamação plurima.
Pode ser que eu tenha um item lá sobre reclamação trabalhista. Bom, achei um aqui. Acumulação num só processo. No primeiro item, reclamação trabalhista, aqui logo em seguida, acumulação num só processo. Artigo 842. Vou lá para o artigo 842 da CLT e no artigo 842 da CLT eu vou encontrar os requisitos para ter, olha só, sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. São requisitos para a reclamação plurima que os reclamantes sejam empregados de uma mesma empresa ou estabelecimento. Da mesma forma que será necessário que exista identidade de matérias. Ponto. No caso em tela, os empregados prestam serviço ao mesmo empregador, sendo que os pedidos são os mesmos, ou seja, horas extras. Assim, é possível que a reclamação seja plurima conforme estabelece o artigo 842 da CLT. Só aparar as arestas aqui. Assim é possível que a reclamação seja plurima conforme estabelece o artigo 842 da CLT. Fechamos a primeira parte da questão. Aí qual é a segunda parte da questão? A letra B. Aí o que nós temos na letra B? A letra B, vamos voltar lá para a questão. A letra B pergunta: analise se Gustavo, diante do panorama, pode receber horas extras, justificando em qualquer hipótese. O que acontece com o Gustavo? O Gustavo, ele é, de acordo com o que consta aqui, Gustavo chefia todos os gerentes da agência. Então, o Gustavo é o gerente geral da agência e ele tem uma gratificação de 100% do salário auferido. Neste caso, ainda que a gente venha a ver uma jornada ali das 9 às 20, ele, por exercer uma função de gerência, por ser gerente geral da agência, ele não tem direito às horas extraordinárias. Então, o que nós vamos buscar lá? Tendo em vista que Gustavo exerce o cargo de gerente geral de agência bancária, tendo uma gratificação de função no valor de 100% do salário auferido, não terá direito ao pagamento das horas extras conforme estabelece a súmula, e aí nós temos a súmula 287 do TST e o artigo 62, e o artigo 62, inciso 2 e parágrafo único da CLT. E o artigo 62, inciso 2 e o parágrafo único, ambos da CLT. Então, tendo em vista que o Gustavo exerce o cargo de gerente geral da agência, com uma gratificação de função
recebendo uma gratificação de função no valor de 100% do salário oferido, não terá direito ao pagamento das horas extras, conforme estabelece a súmula 287 do Tribunal Superior do Trabalho e o artigo 62, inciso 2 e o parágrafo único, ambos da CLT. Fechamos esse ponto e passamos para questão número 3. O que nós temos lá na questão de número 3? A questão número 3 diz o seguinte, olha só, vamos buscar ela aqui, tá? Os argumentos não são diferentes daqueles que a gente postou anteriormente, tá? E aí nós vamos ver aqui a próxima questão. Júnior, no período de 2011 a 2014, Júnior no período de 2011 e 2014, foi empregado em um condomínio comercial como bombeiro civil. Após ser dispensado, ajuizou reclamação trabalhista, postulando o adicional de periculosidade, que não lhe era pago. Em contestação, o ex-empregador sustentou que não havia risco de morte na atividade e que Júnior teria o dever de fazer essa prova por meio de perícia. Diante da situação retratada e das normas legais, responda às indagações seguintes. Analise se a prova pericial é necessária na hipótese, justificando. Bem, pessoal, aqui nós temos uma questão interessante, né? Por quê? Porque a gente fala da prova prova técnica no que diz respeito à insalubridade e periculosidade. E a gente está sempre acostumado a dizer que se tem insalubridade ou periculosidade, deverá ser designada a realização de perícia conforme aquilo que a gente vai encontrar lá no artigo que trata da perícia. Olha só, o artigo 195 da CLT, quando ele trata da periculosidade e da insalubridade, ele diz assim, o artigo 195, no parágrafo 2º, arguída em juízo, insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor de associados, o juiz designará perito habilitado na forma desse artigo e onde não houver, requisitará a perícia ao órgão competente no Ministério do Trabalho. Então, aqui a gente está acostumado a dizer, olha, se tiver pedido de insalubridade ou periculosidade, tem que ser realizada a perícia. Mas, por vezes, quando a atividade ela é perigosa pela natureza dela, não precisa da perícia, que é o que acontece aqui com o bombeiro civil e é o que acontece, por exemplo, quando o empregado trabalha como frentista no posto de gasolina, que aí trabalhar como frentista em posto de gasolina dá direito ao adicional de periculosidade, ou quando o empregador, por liberalidade, paga o adicional de periculosidade, ficando dispensada a realização de perícia. Qual era a dificuldade? Saber que para o bombeiro civil existe lei que prevê o adicional de periculosidade. E aí, pessoal, quem não tivesse com uma legislação específica de direito do trabalho, com a referência à lei 11.901, que é a lei que regula o trabalho do bombeiro civil, teria muita dificuldade em acertar a resposta para essa questão. Então, qual era o fundamento? O fundamento é que na lei 11.901, que é uma lei de 2009, o artigo 6º, inciso 3 dessa lei, prevê que a atividade é perigosa e assegura a ele o pagamento do adicional de periculosidade. Então, o que iria acontecer aqui é o quê? Analise se a prova pericial é necessária na hipótese, justificando. Qual vai ser a resposta? A gente pode até pegar aqui, ó, a prova não é necessária porque bombeiro civil, por lei, tem direito adicional de periculosidade. Aí a indicação seria do artigo. Eu não tenho muito que chamar a atenção de vocês quanto a isso, porque nós temos então, olha só, no que diz respeito à letra A, questão 3, letra A, eu só vou trazer aqui a resposta que eu já abri para vocês, já disse que a dificuldade seria toda de encontrar a referência, a lei, ó, não será necessária prova pericial, uma vez que o bombeiro civil tem por lei direito ao adicional de periculosidade, conforme
estabelece o artigo 6º, inciso 3 da lei, conforme estabelece o artigo 6, inciso 3 da lei, tal. Fechou? Era essa a nossa resposta. Aí, a segunda pergunta diz respeito ao quê? A segunda pergunta diz respeito ao que? O adicional de periculosidade será... qual o valor do adicional de periculosidade? Caso o pedido formulado por Júnior fosse deferido, qual deveria ser o percentual e a base de cálculo da parcela reivindicada? O adicional é de 30% sobre o salário base, conforme o artigo 6º, inciso 3 da mesma lei que a gente viu anteriormente, ou no que diz respeito ao artigo 193, parágrafo 1º, ou a súmula 191. E aqui vejam que é tudo ou, tá, pessoal? A indicação. Então, o percentual será de 30%, conforme estabelece a legislação, calculado sobre o salário base. Eu não vou me preocupar aqui em procurar a resposta com vocês, porque a gente já vai fechando ela aqui. Ó. O percentual é o percentual será de 30%, o percentual será de 30%, sendo calculado sobre o salário base do trabalhador nos termos do artigo, aqui poderia ser do artigo, né? Nos termos do artigo 6º, inciso 3 da lei, e eu vou deixar aqui o ponto e só lembrar que poderia ter outras respostas aqui, ok? Fechamos a questão de número 3 e vamos para a questão de número 4, que é a nossa última questão. A questão de número 4, ela refere o seguinte. Aqui era uma questão que envolvia um pouquinho de interpretação, né? Diz assim, ó, Antônio é um dos 20 vendedores da loja de calçados Ribeirinha. Em seu contra-cheque, há desconto mensal de 1,5% do salário para a festa de confraternização que ocorre todo final de ano na empresa, além da subtração semestral por pé faltante. Valor dos pares de sapato, dos quais, no inventário semestral realizado na loja, somente um dos calçados é localizado, ficando então descartada a utilidade comercial pela ausência do outro pé, sem a comprovação de culpa do empregado. Tá? E aí Gilberto assinou na admissão a autorização de desconto de pé faltante. Após ser dispensado, ajuizou uma reclamação pedindo a devolução de ambos os descontos. A empresa pugna pela validade do desconto para a festa, pois alega que Gilberto sempre participou dela. Em relação ao pé faltante, porque assinou o documento autorizando o desconto. Na audiência, o autor confirmou a presença da festa em todos os anos e afirmou que havia comida e bebida fartas. Não se produziram outras provas. Diante da situação retratada e do entendimento consolidado no TST, responda os itens a seguir. Aqui, como a resposta pede o entendimento consolidado no TST, o mais importante era buscar a súmula 342, sendo que, levando em consideração a súmula 342, pessoal, o que nós vamos fechar aqui? Ó? A letra A. Vamos ver, o que pergunta a letra A, né? O desconto para a festa de confraternização é válido? O desconto, a gente pode até buscar de lá, olha só. O desconto para a festa de confraternização, ele é válido? O desconto para a festa de confraternização, o que nós vamos colocar lá? Repetindo bem o que tem aqui, o desconto para a festa não é válido, uma vez que não houve autorização prévia, o desconto, vamos só melhorar aqui, o desconto para a festa de confraternização não é válido, uma vez que não existe autorização prévia e por escrito
para sua realização. Então, o desconto não é válido, o desconto para a festa não é válido, uma vez que não existe autorização prévia por escrito do empregado para sua realização. Quanto à letra B, aí a gente passa para a letra B, o que nós temos? Quanto ao desconto a título de pé faltante, ele é válido? Por que ele vai ser inválido? Só vamos fundamentar, né? O desconto para a festa de confraternização não é válido, uma vez que não existe autorização prévia por escrito do empregado para a sua realização, como exige a súmula 342 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a primeira referência. Já no que diz respeito ao desconto do pé faltante, o desconto do pé faltante não é válido, pois descontos desta natureza só podem ocorrer se houver previsão no contrato, previsão contratual e na hipótese de culpa do empregado. No caso, previsão contratual e na hipótese de culpa do empregado, conforme estabelece o artigo 462, parágrafo 1º da CLT. No caso em tela, o desconto era realizado mesmo sem a existência de culpa do trabalhador. Ponto. Aí, fechamos a resposta. Se a gente for voltar lá para os padrões de resposta, nós temos no item 1, o desconto é inválido porque não autorizado por escrito, indicação da súmula 342, que me parece o mais adequado, uma vez que a gente está falando aqui do entendimento do TST, ou o 462, e o desconto do pé faltante é inválido porque não houve prova da culpa do empregado, e a indicação do 462, parágrafo 1º. Então aqui, pessoal, a gente fechou os elementos da prova anterior no que diz respeito à elaboração das questões, no que diz respeito à peça prático-profissional, leva o que a gente viu aqui em conta muito o quê? O que nós temos de súmulas do TST, o que nós temos de orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho e também algumas leis específicas que a gente tem que estar sempre procurando, como foi o caso do Bombeiro Civil, que era, sem sombra de dúvida, a questão que me pareceu mais difícil de toda essa peça prático-profissional e essas questões que nós comentamos, ok? Então fechamos essa nossa primeira aula, onde a gente trabalhou com o edital, onde a gente trabalhou com sugestões de material, onde a gente realizou a peça prático-profissional e as nossas questões. Nas próximas aulas, seguimos então trabalhando aqui para a aprovação de vocês na segunda fase do exame de ordem. Muito obrigado.